Nesse sentido, desses empiristas, né, modernos, nós vamos iniciar com um pensador muito conhecido, final do século XVI até quase próximo final do século XVII. Nós estamos falando aí do ano 588 a meados do ano de 1676. Um pensador inglês chamado Thomas Hobbes. Ele nasceu em Westport, na Inglaterra. No período da Revolução Liberal Inglesa, Thomas Hobbes defendeu o rei Carlos I, né? Depois esse rei Carlos I foi decapitado e então Thomas Hobbes foi obrigado a se exilar na França, entrando em contato com o pensamento de Descartes. Então houve uma certa proximidade do pensamento de Thomas Hobbes com o racionalismo de Descartes. O pensamento de Hobbes foi muito influenciado pelas ideias de Francis Bacon, de Galileu Galilei. Como esses, abandonou também as grandes pretensões metafísicas, que seria a busca da essência do ser, e concentrou-se em procurar investigar as causas e propriedades das coisas, né? Para que você possa compreender, então, para Hobbes, a filosofia seria a ciência dos corpos, isto é, de tudo que tem existência material. Então a filosofia seria o estudo acerca de todas as coisas que têm existência material, né? Os corpos naturais seriam então estudados pela filosofia da natureza e os corpos artificiais, ou o que ele denomina Estado, pela filosofia política. E o que não é corpóreo deveria ser excluído da reflexão filosófica, ou seja, aquele princípio metafísico não haveria mais encontrar um espaço em Hobbes para poder receber dele atenção. Então não tinha nenhuma pretensão metafísica, né? Partindo, como nós dissemos, sob a influência de René Descartes e sob a influência de Francis Bacon, que fundamentou aí a teoria da quebra dos ídolos antigos. De uma certa forma, a filosofia de Thomas Hobbes não visava um estudo da metafísica, de coisas transcendentais. Bom, vamos falar um pouco sobre materialismo e empirismo para o pensador inglês Thomas Hobbes. Para esse filósofo inglês, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos fundamentais, certo? Dois elementos fundamentais. Primeiro, o corpo. O corpo seria entendido como o elemento material que existe independentemente do nosso pensamento. Então, o corpo ele pode ser compreendido como aquele elemento material que existe independente do nosso pensamento. Então, ele vai fazer uma separação entre o que é o pensamento e o que é o corpo, certo? O corpo é a existência material, o elemento material. Um segundo elemento que ele atribui às realidades que podem ser explicadas seria o movimento. O movimento pode ser determinado matemática e geometricamente. Portanto, trata-se de uma concepção materialista e mecanicista da realidade. Ou seja, quando a gente fala de movimento, que é o trânsito, que é a mobilidade do ser, ele vai afirmar que essa mobilidade, esse movimento, pode ser determinado matematicamente e geometricamente. Então, essa concepção de movimento trata-se justamente de uma concepção materialista e mecanicista da realidade. As ideias, então, ou pensamentos, para Hobbes, vamos dizer assim, não seria nada mais que imagens das coisas impressas na fantasia corporal, vamos dizer assim. Então, ele vai, de uma certa forma, retomar um pouco aquela ideia que vai influenciar também o pensador John Locke a respeito das imagens impressas, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre John Locke na sequência. Então, vamos repetir, para Thomas Hobbes, as ideias ou os pensamentos não seria nada mais, então, que as imagens das coisas que são impressas na fantasia corporal. Ou seja, o que Thomas Hobbes queria dizer com isso, né? Vamos fazer essa pergunta. O que quer dizer imagens de coisas impressas na fantasia corporal? As ideias, o pensamento seriam imagens impressas na fantasia corporal. Isso quer dizer que para Hobbes, o processo
de conhecimento inicia-se pela sensação, ou seja, é totalmente uma concepção empirista, como você pode perceber, certo? O processo de conhecimento, então, ela inicia pela sensação. Então, é por isso que nós falamos que nós estamos tratando de uma resposta ao racionalismo que desvinculava radicalmente qualquer tipo de conhecimento sensível ou extrasensível, extracorpóreo. Para René Descartes, o pensamento, a concepção do conhecimento era extremamente racional, tendo como ponto de partida as ideias inatas. Já para Thomas Hobbes, um empirista, ele vai falar que não existe possibilidade de que o processo de conhecimento não inicie pela sensação, ou seja, é uma concepção totalmente empirista, né? Uma consequência desta metafísica é que no pensamento de Hobbes não há lugar para o acaso e a liberdade, né? Ou seja, mudanças não condicionadas, né? Mudanças que não estejam sob o controle e condição de determinadas situações. Os movimentos para Hobbes resultam então necessariamente de nexos causais que lhe dão origem, ou seja, é por isso que o movimento pode ser então de uma certa forma determinado matemática e geometricamente. Por quê? Porque todo movimento resulta necessariamente de nexos que lhe dão causas, que são suas origens. Então é possível determinar todo e qualquer tipo de movimento em razão justamente de que não existe liberdade ou acaso. Nesse sentido, Thomas Hobbes também foi fortemente, como nós vimos, influenciado pela ideia de liberalismo, de liberdade individual. E nisso ele vai vincular, de uma certa forma, a ética e a política dentro da sua filosofia. Dentro de uma perspectiva ética e política de Hobbes, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, nós poderíamos afirmar que, da mesma forma, não haveria espaço na filosofia hobbesiana para o bem e para o mal como valores que são conhecidos como os valores universais a serem, de uma certa forma, introjetados nas pessoas. Ou seja, para Hobbes, o que chamamos de bem é tão somente o que desejamos alcançar, enquanto o que nós chamamos de mal é apenas aquilo do qual nós fugimos. Então, não existe, de uma certa forma, bem e mal como valores universais, ou seja, um bem que pode ser universalizado, onde todo e qualquer lugar existe uma concepção de uma certa forma uniforme acerca do bem e uma concepção uniforme acerca do mal. Para as Hobbes não é possível essa universalização desses valores morais acerca de bem e mal, porque bem é tão somente aquilo que cada um singularmente, subjetivamente tenta alcançar, e mal é aquilo que cada um, de uma certa forma, procura fugir. Ou seja, isso se aplicaria pelo fato de que o valor fundamental para cada indivíduo seria, a priori, se é que aqui nós poderíamos usar esse termo a priori, a conservação da vida. Ou seja, o valor fundamental para cada ser humano não é o valor bem ou valor mal, e sim o critério de valor é justamente a conservação da vida. Isto é, a afirmação e o crescimento de si mesmo. Então, aqui nós estamos falando de algo estritamente pessoal e subjetivo. Segundo o pensador Thomas Hobbes, cada pessoa sempre tenderá a considerar como bem aquilo que lhe agrada, tanto quanto tenderá a considerar como mal aquilo que lhe desagrada ou, de uma certa forma, ameaça. Então, vamos repetir, para Hobbes, a concepção acerca daquilo que nós chamamos de bem nada mais é do que aquilo que nós desejamos, certo? Né? Tudo aquilo que nós desejamos alcançar, enquanto o mal é aquilo que nós procuramos fugir. Dentro desse sentido, é justamente que o valor fundamental
para cada indivíduo não é nem o bem e nem o mal, mas em si partindo do princípio da conservação da vida. Então, compreendendo a questão do bem e mal, que não é um valor universal, e de que o valor universal para cada indivíduo de uma certa forma é a preservação, a conservação da vida, é natural então com que cada pessoa, de uma certa forma, sempre tenderá a considerar o que é bem, aquilo que lhe agrada, e aquilo que é mal, aquilo que lhe desagrada ou ameaça. Nesse sentido, a pergunta que pode surgir então é a seguinte: se o bem e o mal são relativos, isto é, são determinados pelos indivíduos, como vai ser possível a convivência entre as pessoas? Então, esse é o desafio, e aqui é o ponto fundamental do pensamento hobbesiano, né? Uma vez que bem e mal são relativos, não podem ser tratados como universais, como é possível uma convivência entre as pessoas? Bom, Hobbes responde essa questão nos livros Leviatã e também nos livros do Cidadão. Ele defende nesses livros a necessidade de um poder absoluto que mantenha, de uma certa forma, os indivíduos em sociedade e impeça que eles se destruam mutuamente, né? Esse poder absoluto é o que ele vai dar o nome de Estado, né? E é o Estado, e é um acordo entre as partes, entre os homens, que vai impedir os homens de viverem e morrerem de morte violenta, vamos dizer assim, né? O medo da morte violenta é o que vai convidar os homens a fazerem um contrato social, mas isso nós vamos deixar para uma próxima aula a respeito de política.